Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast 106. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, mais uma vez, né, falando aí da literatura campista, ela, Luna Afonso, escritora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Não sabe o quanto eu fiquei ansiosa por esse momento, né? Desde que eu soube, né, desde que vocês me convidaram, né, eu fiquei contando os dias, né, que é muito bom levar cultura campista, né, para outras pessoas, né, e também falar sobre literatura, né, porque hoje em dia é uma profissão que muitos não querem seguir, né. Se você perguntar para uma criança, né, uma criança pequena, o que ela quer ser quando crescer? Verdade. Né? Eu acho que nenhuma vai dizer que quer ser escritor. E eu acho que nem os pais apoiam muito também, né? Né? Porque os pais apoiam, né, profissões que dão bastante dinheiro. Engenharia, né? do petróleo. Medicina. Médico, ser doutor. E a literatura hoje em dia está bem desvalorizada, infelizmente, né? É verdade. E só lembrando, né, que Goitacast tem a parceria aí da Boutique do Pão com o nosso lanchinho aí. Toda quarta-feira tem o nosso lanchinho. É de delícia. Verdade. E a Luna só veio por causa do lanche, tá, gente? Senão ela não viria. Ninguém gosta da gente. Não, ninguém gosta da gente, entendeu? Se não fosse a Boutique do Pão, o programa já tinha acabado há muito tempo. E a Boutique do Pão, gente, é do Parque Imperial, tá? Que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. E o telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E aquilo, eu faço propaganda daquilo que eu uso, é a minha padaria. Hoje eu comprei meu pãozinho quentinho lá à tarde, tá? Então, eu posso dizer porque eu sou consumidor da Boutique do Pão. Temos também aí a parceria do Ponte Aurora, lanchonete que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 402, aqui no Parque Aurora. O telefone é DDD 22 99 897 4895. Nas redes sociais, @Ponte Aurora. O que você quiser de lanche, você vai encontrar lá. Pizza, salgado, lanche, churrasquinho, sorvete, açaí. Tem música ao vivo, tem jogo, tem de tudo um pouco lá. Você vai gostar. E também, não chegou aqui ainda, mas a gente tem a sobremesa, que são os brownies, de Capitão Brownies, tá? Que fica na cantina do Tio Brisa, anexo ao ENF. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Eu até vi uma notícia, Cris, que um cara comeu um brownie de maconha e se jogou do terceiro andar alucinado. No Capitão Brownies não tem isso. Olha só que doideira, cara. O brownie é tão bom que você vai achar que pode voar. Ele achou que era Red Bull. Red Bull te dá asas. E temos também a parceria da GM Rações, lá no Parque Imperial, que fica na rua João Manuel de Abreu, 140. Telefones DDD 22 99 861 0675. Também DDD 22 99 703 9326. Nas redes sociais, @GMRacões21. Eu passei esses dois telefones porque rola uma teleentrega, mas só dentro do Parque Imperial. E lá você vai encontrar ração gourmet, ração baixa renda, você vai encontrar potinhos de água, de comida para hamster, para gato, cachorro, enfim, qualquer tipo de animais, né? E também temos a parceria de Império das Peças, que se divide em duas lojas. A Império das Peças do Parque Imperial, que é mais ligada a peças, tá? Que fica na Avenida Lorival Martins Beda, 1363, no Parque Imperial. Telefones DDD 22 99 782 9307. E também DDD 22 2735 2965. E tem a Império das Peças Auto Center, que lá você vai trocar óleo, vai mexer no escapamento, e inclusive com promoções, tá? Você trocando óleo, você ganha alinhamento e lavagem do motor de graça, cara. Então vai sujar lá o motor com a troca de óleo, mas você vai ter a lavagem de graça e o alinhamento, tá?
E essa fica na Avenida Senador Tarcísio Miranda, 273, no Parque Bela Vista. Telefone DDD 22 998980426. No Facebook, @Império das Pecas Auto Center. No Instagram, @impériodaspecas.campus. Eu que tenho carro velho, eu tenho que estar perto do Império das Peças, entendeu? E carro novo também, mas carro velho ainda tem aquela carência, né? Precisa de mais atenção. Meu carro agora, ele tá acendendo a luz de freio sozinho. Tá direto a luz de freio. Tem um espírito freando ali por você. Tem um espírito de freio ali. Eu vou ter que visitar o Império das Peças, não tem jeito. E também, hoje tá chovendo, né? E geralmente a pessoa fala assim, tá chovendo, eu não vou lavar meu carro. Você tem que levar até o lava-jato, aí traz o carro sujo. Se você ligar, né? Não precisa ir. Se você ligar para Service Static Car, o Luiz Rogério vai na sua casa lavar seu carro. Detalhe, você não vai gastar sua água, não vai gastar sua energia elétrica. Ele leva tudo. Ele tem um aparelho, que é um inversor, que ele usa a própria energia do carro dele para fazer aquela aspiração no carro, entendeu? E a própria água dele também. Leva um tamborzão gigante para poder lavar o seu carro. Você liga, é de domingo a domingo, feriado, você liga pro Luiz Rogério, que ele vai até você lavar o seu carro, tá? DDD 22 99707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. Ok? Então, nossos parceiros. Eu gostaria de lembrar que o GoitaCast está em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Sempre usando @GoitaCast. E também @Rede Aurora Play. Tá? E algumas TVs também locais. Como é o caso da Infoline, né? Link Web, New Play e também do aplicativo de Smart TV, que é o canal 171 da Sul TV. Então, só não assiste GoitaCast quem não quiser. Então, voltamos aqui para a nossa entrevista com a Luna Afonso. Ela vai contar um pouco da sua trajetória, né? Eu quero deixá-la bem à vontade para passar para vocês quem é a Luna Afonso, como que começou essa questão da literatura. Então, Luna, o microfone é todo seu. Obrigada. Eu não sabia que tinha o GoitaCast no Spotify. Tem no Spotify, tem. Eu uso o Spotify há pouco tempo. Você vai estar no mundo todo. No mundo todo, meu filho. Eternamente. Então, eu não nasci escritora. Eu acho que ninguém nasceu, fui né? me desenvolvendo, né? Sim, sim. Eu agradeço demais, né, meus professores que me incentivaram bastante, né? Desde pequena, eu gostava de desenhar um pouco, gostava de escrever um pouco, então passava um tempinho escrevendo as coisas que pensava, desenhando algumas coisas, né? Me interessei por esse lado, né? Quando eu era bem pequenininha, não me recordo a idade, agora nesse momento, eu tive um trabalhozinho de escola, né? Acho que foi do meu primeiro ano da escola. No caso, primeira série. O CA. CA, antigo CA. A professora passou para a gente montar uma historinha, né? Aí ela pediu pra gente montar uma historinha, né? E levar, né? E eu fiz a historinha, fiz o desenho, montei e fiz um livrinho. Meu primeiro livrinho. Então, mas dessa historinha que a professora pediu, já rolou o livrinho? Então, eu fiz em formato de livro. Essa historinha, legal. Né? Com desenho, contando a historinha. E tirei um 10. Um quadrinho, né, que você fez? Não foi tipo um quadrinho, foi tipo um livrinho infantil mesmo. Só com texto, sem figuras. Não, com desenho. Com ilustração. Com ilustração. Tipo aquele livrinho infantil de Cinderela que a gente antigamente tinha. Chapeuzinho vermelho. Isso. Eu fiz basicamente nesse contextozinho aí. Um livrinho infantil. E tirei 10, né? Eu era bem novinha. Depois
meio que eu guardei com muito carinho, mas meio que abandonei esse lado, né, meu. E a professora, na ocasião, ela fez algum comentário, ela incentivou nesse acontecimento? Então, esse trabalho de escola foi justamente para incentivar os alunos nessa área da literatura, né? A gente estava tendo, acho que na época na escola, o dia do livro, alguma coisa assim. E a professora fez com essa proposta, né? E tempo depois, né? Os professores começaram a incentivar cada vez mais, né? Eu acabei mudando de escola e tal. Aí os professores da outra escola começaram a incentivar mais, né? No meu 6º ano, né, eu fui chamada para poder participar de um evento na Secretaria de Educação, se eu não me engano, né, com uma poesia. Pediu para vocês... Fez, tipo, um pequeno festivalzinho de poesia na escola, entre os alunos, se eu não me engano, para... E a poesia que ganhasse aquele pequeno festival ia representar a nossa escola na Secretaria de Educação, né? Para participar desse festival de poesia, né? E eu participei, né? Lá, representei a nossa escola, né? Ganhei uma medalhazinha de participação, que eu não consegui ir muito longe, né? Mas consegui chegar até lá, né? Conheci bastante gente lá, né? Na Secretaria de Educação. Conheci a Carla Salles na época, conheci outras pessoas, nem todo mundo já me recorda o nome, né? Mas se eu ver na rua, eu paro, eu fisionomia, converso, né? Dá pra a gente não esquece. E a partir daí, né, com esse talento meu para poesia, né, os professores começaram a incentivar mais. Teve outro festival de poesia na escola, né, para poder incentivar os alunos. Eu participei também com a primeira poesia que eu fiz, poder participar na Secretaria de Educação, a primeira poesia do meu livro, né? Eu tenho um livro hoje em dia, vou contar também um pouco sobre ele. E a poesia Mil Gotinhas em Nós. O tema na época era água. E eu fiz a poesia Mil Gotinhas em Nós para poder participar. Teve esse segundo festival de poesia na escola com o tema família. Eu fiz uma poesia falando sobre família. Todo mundo precisa de família, né? E foram tendo alguns outros eventos, né? Nem todos eu participei, né? Uns eu deixei de participar por não dar tempo de entregar minha poesia e tudo mais, né? Meio que um perfeccionismo meu, né? De querer entregar a poesia perfeita e acabei passando do prazo e tudo mais, né? E eu comecei a dar mais atenção a isso, né? Eu comecei a escrever praticamente todo dia. Eu era pré-adolescente, né? Eu tinha bastante coisa em mente, né? O que não me faltava era ideia. Inclusive, eu acordei para poder ir para a escola. Eu lembro como se fosse ontem. Só não lembro o que eu escrevi, mas eu lembro como se fosse ontem esse dia. Eu acordei e comecei a dar bom dia a tudo. Acordei com um bom humor que eu nunca tinha visto. Aí, bom dia o que? As coisas? A planta, aos pássaros, ao dia, né? Eu tava feliz. Eu acho que ela comeu aquele brownie. Aí eu montei uma poesia. Eu comecei a dar bom dia em forma de poesia. E eu lembro que eu montei uma poesia linda no caminho da escola. Cheguei na escola, eu vou anotar isso pra eu não esquecer. Lembrei? Não. Tem que anotar na hora, não tem jeito. Se deixar passar. Anota em qualquer papel que tiver na frente. Anota que vai perder depois. E a minha mente, né, voando, né, sempre com 1000 ideias. E acabei perdendo essa poesia, mas foi uma poesia top. Não foi salva. Mas um dia desse você sonha com ela. Mas não voltou nunca mais? Nunca mais. Gente, que loucura. Nunca mais. Pessoal, até muitos compositores falam isso também. Quando vem ideia, tem que parar tudo. Ou tem que estar sempre com um gravador, com alguma coisa pra anotar.
Eu tava na bicicleta, andando a 1000, que naquela época... atrasadíssima pra escola, que eu só acordava em cima da hora, né? Aí, não teve como, não parei, não escrevi... E não volta. Incrível, não volta. E também, detalhe, nunca mais acordei como eu acordei naquele dia. Com aquele humor, né? Então, nunca você tem que tentar acordar com esse humor, quem sabe. Não, eu até acordo feliz. Mas só que do jeito que eu estava naquele dia, eu nunca mais acordei. Uma inspiração especial que chegou nesse dia. Aí, enfim, passado, né, isso... Eu juntei minhas poesias em folha de caderno, que eu separava, botava dentro de uma pasta, escrevia, separava folha de caderno, botava na pasta. Montei um bolinho de poesia assim, né? Algumas poesias, já tinha mais de, acho que umas 20 poesias ou mais, e guardei. Eu fui e levei para a escola, né? Sempre eu levava para a escola, mostrava meus amigos, mostrava os professores e tudo mais, né? E eu tenho um evento na escola, né? Acho que do dia do livro também, né? Anos depois, né? E a prefeitura estava fazendo um evento, uma coisa, né, na escola. Não sei se era dia do livro, eu não sei. Estava tendo um evento na escola, né? E o pessoal da Secretaria de Educação, que já me conhecia, né? O pessoal, né, queria pegar e fazer um esboço de um livro para mim, né? E eu tenho esse esboço até hoje. Ele foi feito todo em folha A4 colorida, de várias cores, e eu montei ele. Eu montei ele todinho. Eu fiquei a madrugada todinha junto com uma amiga minha, Raquel, escrevendo todas as minhas poesias, tirando do papel, passando pro computador, para poder fazer esse trabalho, né? Aí imprimi todas as poesias, né? Recortei, depois ela foi colada nas folhas A4 colorida, né? E montado, confeccionado num esboço de um livro. É como se fosse um pré-livro. Como se fosse um pré-livro. A prefeitura falou, vamos montar seu livro. Mas aí montou o esboço. Então a prefeitura se ofereceu para lançar o livro, para... Que existe uma diferença de você fazer o livro, lançar e publicar, né? Não. São várias situações, né? Não. Até eles falaram, né, que futuramente eu poderia, né, mas não rolou esse interesse, né? Mas houve essa confecção desse livro, né, junto com o pessoal da prefeitura, né, daqui de Campos, e Elvio estava lá. Elvio é um rapaz que eu tenho muito, muito, muito carinho, né? Ele fez o prefácio do meu livro, né? Foi o primeiro escritor campista que eu conheci, né? E a gente vem caminhando junto, né? Desde então, né? Ele me dá uma força aqui, eu dou uma força a ele ali, né? E nesse dia, eu fiquei muito, muito, muito feliz, né? E a partir daí, eu guardei esse esboço, né? Guardei com muito carinho, né? Fui fazendo novas poesias separadas, né? E Elvio me levou para um evento fora da cidade, né? E nesse evento, ele expôs meu livro. Era uma palestra que ele estava fazendo em São João da Barra. E ele expôs o meu livro lá como incentivo à leitura aos jovens de lá. Ah, legal. Né? Inclusive o Elvio está nos bastidores aí, ó. Grande escritor campista. Um jovem rapaz de quase 71 anos. Mas parece ter 40, parece ser mais novo que eu. O homem tem história também. Rapaz... 3 horas de podcast é pouco. Tô falando pra vocês trazerem ele aqui. Não, vai vir. Então. Vai encerrar o ano. Encerra com chave de ouro. Isso. Enfim, aí ele levou pra lá, né? E fez essa exposição. E a prefeitura de lá se interessou pelo meu livro, né?
se interessou pelo esboço. Vamos fazer um lançamento desse livro. Eu quero você publicando esse livro. Cidade vizinha. Ela falando, eu lembrei agora do Pedrosa. Foi a mesma coisa. Exatamente, cara, verdade. Não sei se você já ouviu falar do filme Campista, que teve... Cineasta. Neutro. O filme foi um filme que foi produzido, que não é nem um curto, né? O filme já... É um longa. Produzido aqui, filmado com pessoas normais, não atores. E só com o pessoal daqui, né, cara? Só com o pessoal daqui, o cara produziu tudo com recurso próprio ali, juntando uma dificuldade. E o cara teve esse mesmo problema. Não teve nenhum incentivo do poder público da cidade e conseguiu na cidade vizinha. Só que no meu caso eu não consegui. Deixa eu conseguir essa parte. Quase lá. Inclusive, eu tenho uma queda por teatro, né? Tá tudo ligado. É arte, né? É arte. Tá tudo ligado, não tenha dúvida. Aí a prefeitura se interessou, falando, não, vamos fazer o lançamento do seu livro, bora? Eu toda animada, achando que lançar um livro era fácil, né? Eu era uma criança de 16 anos ainda, ou menos um pouco. E dei o contato, né? E eu tô esperando o contato até hoje. Qualquer dia te ligo. Aí você fala, agora já é tarde. Lá em 2038. Ô, Luna, aquele livro. Aí já fez uns 30 livros. Já tô no volume 10. Poxa. Não, se Deus quiser, eu já vou lançar o segundo. Isso aí, o negócio é não parar. A Ana Souza, ela tá devendo contato comigo, que eu mandei pra ela, Ana, quando você pudesse me dar um retorno, tô esperando. Até que nem a prefeitura de São da Barra. Vai falar com ela, tem que pegar a senha. E Ana é apaixonada por Campos dos Goytacazes. Ana é apaixonadíssima. Ela é campista ali, ó. Raiz. Eu mexo com ela, mas a gente é como irmãs, né? Ela tem um carinho enorme por mim, eu tenho um carinho enorme por ela. Desde que a gente se conheceu, a gente não se desgruda, sabe? Ela me dá maior força, eu também dou muita força a ela. Ela tem os corre dela, né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, de comunicação, né? Agindo, né? Agindo. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tem me dado muita, muita força com o meu livro também, né? Me incentivado muito, né? E, enfim. Depois de... livro aqui, que ano que ele veio ideia pra ele, de onde veio as ideias? Então, esse livro, ele é a junção de todas as minhas poesias que eu escrevi nesse tempo todo, que eu, desde o iniciozinho, com aquela primeira poesia que participou da Secretaria de Educação, ela é a junção disso tudo. Né? E as poesias, elas vão mudando, assim, geralmente quem escreve, né, tem uma linha, assim, mais romântica, mais crítica. Qual seria a sua linha, assim, e se isso muda no livro? Eu não tenho linha. Eu gosto muito de poesia livre. Isso é legal, gostei disso. E... Sobretudo, né? Sim, não só sobre tudo, mas também não seguindo muita regrinha, porque tem poesia que a gente tem que seguir regra. Tem métrica, cheio de coisa. Tem a poesia, né, que ela é um acróstico, inclusive, né, a editora, ela meio que desmontou meu acróstico quando ela foi botada no livro, né? E ela tem... a principal regra dela, né, é ter palavra embaixo de palavra, né? Só não tá aqui porque desmontou na hora que foi fazer o livro, né? E eu fiz, né? Quebrando muita cabeça, mas eu fiz. Mas a minha linha de poesia é livre, né? É o que tá me inspirando na hora, né? Seja qual tema for, né? Geralmente, eu não tenho uma data, uma hora marcada para poder escrever. Surgiu, eu tô escrevendo. É igual compositor, não tem hora. Vem, é tipo uma entidade. Né? E se você for botar para mim, Luna, vamos fazer uma poesia com um tema meio ambiente. Me matou. Essa tal de encomenda não existe. Eu quero uma poesia pra falar da guerra. Não sai, cara. Não sai. Porque eu acostumada a trabalhar com poesia livre, né? Eu escrevo livremente.
Se a pessoa me dá um tema, me mata. Para me fazer a minha primeira poesia, que foi a Mil Gotinhas em Nós, que eu tinha o tema pronto, eu levei um mês. Porque tem muito isso, né? Por exemplo, a gente atualmente está vivendo esse momento desse conflito de Israel com a Palestina. Luna, faz aí uma poesia da Palestina de Israel. E às vezes você quer fazer uma poesia de algo que não tem nada a ver com isso. Não é porque a gente está vivendo isso que você vai escrever sobre isso. Isso aí. E, inclusive, na escola já me pediram uma vez, acho que foi quando estava tendo um negócio de Ucrânia com... A da Rússia. Né? Continua, na verdade. Faz uma poesia. Não é assim. Eu dei risada. Eu acho que poesia é até mais difícil. Faz uma música, tá, mas eu acho que a poesia é até mais difícil. Não. Toda poesia é uma música. É uma letra, né? Que a música tem a letra e tem a melodia, realmente. E o Renato Russo, por exemplo, era um letrista de mão cheia. Você consegue pegar qualquer poesia minha e transformar numa música. E o contrário. Pegou a música, poesia. Você falou Renato Russo e pega um trecho da Bíblia e transformou numa música. Verdade, rapaz. O cara... Brincadeira. Então, ambos são difíceis, né? E eu tenho muita dificuldade de fazer poemas com o tema pronto. Eu demorei muito para poder fazer essa minha primeira poesia. Se eu não me engano, foi um mês, porque a professora pediu com antecedência e tudo mais, e eu demorei demais. Desses 30 dias, acho que foi 15 dias, foi só batendo cabeça. A criatividade é algo inexplicável, né? Você não sabe de onde vem. Não sabe. É um mistério, assim, é espiritual, não sei, é muito estranho. Então, mas esse livro aqui, em especial, né, eu tenho muito, muito carinho. E ele sempre anda comigo na bolsa. O número 1, né? É o primeiro. Eu gosto de apresentar ele em todo lugar que eu vou, né? Não só para poder levar a minha poesia, mas também levar a cidade de Campos comigo, aonde quer que eu vá. Você fala de Campos em alguma poesia? Eu não fiz uma poesia específica para Campos, né? Mas eu tenho uma poesia falando sobre mulher negra, mulher escrava. Ela é uma poesia que eu fiz em conjunto com o Elvio, né? E... Sempre Elvio tá na parada, né? É um mentor. Eu acho que essa foi o mais perto, né, que eu cheguei, né, da história, né, de Campos, né? Nós somos marcados, né, pela história da escravidão e tudo mais, né? Eu acho que isso foi o mais perto que eu cheguei da história de Campos nas minhas poesias. Como é que é esse processo de fazer uma poesia em conjunto, assim? Se sozinho a gente bate a cabeça na parede, em conjunto a gente bate a cabeça um no outro. Deve ser complicado. Isso. Não, mas eu quero falar isso. Basicamente tira essa palavrinha. Isso. Não. Eu e Elvio, se é difícil escrever uma poesia em conjunto, imagine escrever um livro em conjunto. Nossa. Eu e Elvio estamos escrevendo um livro em conjunto. Tem o quê? Uns 4 anos? Uns 4 anos. Escrevendo e nunca termina, por culpa dele. Porque ele dele. Porque eu montei minha parte todinha do livro e aí deixei pra ele montar só dele. Depois a gente ia juntar e tava tudo certo. Ele perdeu a minha parte. Nossa. Não tem mais parte nenhuma. Não tem parte mais, né? Aí a gente vai iniciar do zero. Só que aí não inicia nunca. Você poderia colocar o livro assim, Poesias de uma pessoa com Alzheimer. Um livro vazio. Boa! Por quê? Porque ele tem 71 anos. E você fez o livro. Tem alguma poesia que você mudaria se você fosse escrever de novo? Rapaz, eu acho que assim... eu acho que não só comigo, mas todo escritor, acho que nunca tá bom.
Né? Eu acho que sempre tem uma coisa pra poder ajeitar. Isso acontece. Na música, no livro de história, qualquer coisa, então, você sempre não ficou... Eu posso melhorar isso aqui. Então, se eu pudesse melhorar, eu mexia um pouquinho em todas. Né? Porque sempre tem alguma coisa, uma ponta solta. Nunca acha que tá perfeito, né? Que fez uma obra de arte. Nossa, você olha minha poesia, nossa, é linda, é profunda, não sei o quê. Eu não tenho pontinha solta aqui. Aí nessa aí, quantas obras de arte já não devem ter ido pro lixo, né? Pelo autor pensar que aquilo tava ruim. Sim. Mas eu nunca cometi essa proeza. Eu nunca cometi essa proeza de pegar um trabalho meu e jogar fora. Eu não. Os meus trabalhos que não ficavam bons ou perfeitos, eu guardava pra poder montar uma outra. Coisa, uma base. Né? É uma base pra ser uma base, poder montar uma outra. Nem que um dia, quando eu morrer, aquilo ali vai estar guardado. Alguém acha? Vou ficar milionário com isso aqui. Ó. Vou pro leilão. Inclusive, se você reparar nas minhas poesias, tem parte de uma poesia que eu uso pra complementar a outra. Eu tenho 2 poesias falando sobre gentileza. Gentileza gera gentileza e a outra é gentileza do dia a dia, né? Vai dar até uma palhinha aí. E uma foi esboço da outra, né? Uma foi esboço da outra. Depois, o que eu fiz? Depois de eu ter minha poesia perfeita pronta, eu fui consertar o esboço. Aí o esboço ficou bom, eu lancei os 2. Nada se perde, né? Verdade. Então, nada se perde, né? Eu acho até um pecado a gente pegar uma coisa que a gente pensou, que a gente ficou trabalhando horas e jogar no lixo, né? Eu aproveito ao máximo. E pode não servir hoje, mas amanhã eu já vou pensar de outra forma. Rapaz, posso aproveitar isso aqui. Imagina... É um desperdício, né? Que não é aquela poesia que você não consegue mais lembrar, que você citou agora. Essa do bom dia aí. Tá perdida na minha memória. Tá perdido pra sempre. Vai voltar, vai voltar. Tá ali no subconsciente ali. Né? Mas será que você não sonhou com nada, não? Não me lembro. Porque às vezes a gente não lembra do sonho, né, cara? Às vezes foi um sonho tão bom. Não me lembro. Eu tenho uma teoria que eu gosto mais de ter pesadelo a sonho bom. Porque vamos dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um sonho bom. Eu sonho que eu tô lá em Paris e tal. Aí eu acordo em Campos. Acorda é decepcionante. Aí eu fico revoltado. Cara, esse sonho foi bom, mas não é verdade. Agora, quando eu tenho um pesadelo, aí eu acordo e fico feliz da realidade ser melhor que o sonho. Pior que geralmente você não consegue fazer aquele ciclo completo no sonho, né? Começo, meio e fim. Não. Sempre você acorda no meio do sonho. Nossa, quando tá na melhor parte a gente acorda. Agora que eu ia dirigir minha Ferrari. É brincadeira. Mas eu só sonho com carro velho, cara. Até nos meus sonhos os carros dão defeito. É incrível. É karma. Ai, Deus. Mas esse meu livro, né? Vou contar um pouquinho a história dele, né? Eu fui de instituição, né? Fui do abrigo, né? No acolhimento cativar, né? Nesse tempo que eu passei por acolhimento... Nunca ouvi falar nesse local. Né? Nunca ouviu falar. Eu nunca tive lá. Cativar? Eu nunca tive lá. É aqui em Campos, né? Inclusive, aqui em Campos tem bastante acolhimento. Eu não sabia antes de ir para aí. 8 acolhimentos. Tem bastante. Bastante. E quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Eu passei por 2. Eu sou, né? Eu sou, porque eu ainda tenho um carinho enorme, ainda vou lá quando eu posso, visito, né? Tenho um carinho enorme por todo mundo de lá. Isso é legal, né? Essa gratidão, né? Lembrar das pessoas. E eu sou de lá, mas eu passei por um outro, fiquei um mês no Aconchego, em Guarulhos. E acolhimento ótimo também, né? E lá, né? Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei toda encolhida, toda cheia de medo, né? Medo e, sei lá, pouco... É tudo novo, você estranha, é um ambiente diferente, né? Sim. É normal o estranhamento. E eu tava passando por um luto também, né? E eu cheguei lá... né? E eu lembro que nos primeiros dias, né,
quando eu tava lá, todo mundo que eu via passar pela janela, eu falava: oi, meu nome é Luna, eu escrevo poesia. Oi, meu nome é Luna, eu escrevo poesia. Parecia até uma live de... Só que aí eu vi que algumas pessoas, né, ainda tava meio coisa, que eu era nova, algumas meninas também estavam com medo de mim, e eu comecei a ficar um pouco mais na minha, comecei a me reservar um pouco, né? Tanto que o pessoal começou... A maior parte das pessoas do acolhimento soube que eu só soube mesmo que eu era escritora, que eu escrevia, né? Depois da proposta do meu livro, né? Isso no aconchego ainda. Que eu comecei a falar, só que depois eu Mas isso no acolhimento é aconchego ainda, ou já no cativar? Não, o aconchego eu fiquei depois de eu ter passado pelo cativar. Ah, foi depois. Foi, eu fiquei no cativar. Aí, no fortalecimento de vínculo, eu fui para casa, né? Nessa minha ida para casa, quando eu fui voltar para o acolhimento, né? Eu não voltei para o cativar. Eu fui para o aconchego, aí fiquei um mês, depois eu voltei para o cativar. Ah, entendi. Foi numa dessa. Mas, enfim, eu falei, né, um pouco, aí depois me acanhei e depois só foram saber mesmo das minhas poesias e tal, na proposta do lançamento do meu livro, que tive total apoio da Prefeitura e da Fundação da Infância e Juventude. Isso é eu agradeço bom frisar, imensamente, né? Gratidão. Imensamente. Eu lembro como se fosse ontem, né? Eu tava rolando uma festa lá no acolhimento, né? Uma festa julina, na verdade. E Tassiana, a primeira dama. Ela é muito presente nessas instituições, ela sempre... Sim, ela é uma pessoa maravilhosa, chega muito humilde, muito humilde. E ela foi, e ela levou o Vladimir, né? Junto com ela. Ela tinha ido, acho que uma outra vez, mas tinha ido só ela. E dessa vez ela foi junto com o marido, né? E eu parei conversando com ela, as meninas tímidas e tal, e eu parei conversando com ela, né, e tal. Aí depois chegou algumas meninas também para conversar. E eu me simpatizei com ela de uma forma inexplicável. Aí eu falei assim: tia, eu quero te mostrar uma coisa. Ela: o quê? Mas tá lá no meu quarto, eu quero te mostrar uma coisa. Ela: o que é? Eu: não, vem cá, vou te mostrar. E eu peguei o meu esboço do meu livro e dei a ela. Ela ficou encantadíssima pelas poesias e pela forma que eu guardava aquilo, né? Eu guardava 7 chaves, era meu bem mais precioso. Um tesouro mesmo. Um tesouro. E ela ficou muito encantada. Ela falou na possibilidade, né, de transformar em livro, em publicar um livro. Ela perguntou se eu queria. Eu falei: eu quero, é tudo que eu mais quero. Só que eu já tinha tido uma decepção, né? Então... A gente fica marcado já. Eu confiei desconfiando, né? De início, eu confiei desconfiando, né? E, nossa, ela deu retorno. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu falei assim, retorno, é verdade mesmo, né? E foi meses de projeto, meses trabalhando em cima daquilo para poder fazer aquilo se tornar possível, sabe? Eu conheci a Patrícia Cordeiro. Patrícia Cordeiro, muito ligada à arte campista. Maravilhosa. Ela teve também lá no acolhimento. Depois a Tassiana voltou com ela lá no acolhimento para poder mostrar o esboço do meu livro a ela, né? E para poder saber o que precisava, o que seria possível para poder transformar, né, o meu sonho em realidade, transformar aquele esboço num livro que seria publicado. E, nossa, foi muito, muito top. Eu virei matéria na época, né? E eu cheia de vergonha, né? Pra poder falar e tudo mais, né?
E a Tassiana sempre junto, né? A Fundação Fabiano de Paula entrou junto. É o ex-presidente, né, da Fundação da Infância e Juventude. Teve conosco aqui, muito legal ele. Ele incentivou muito também, incentivou muito. E eu sempre mandava mensagem, né? Eu era até chata às vezes, né? Mandava mensagem ansiosa, querendo saber como é que estava sendo, como é que estava sendo preparado, mas você, né, aproveitou o momento, né? A Tassiana estava na festa. Se você não mostra esse esboço a ela, entendeu? Você poderia não ter mostrado, mas você teve essa atitude. Sim. E fez toda a diferença. E eu tava... E como eu falei, de início, eu falava... acho que foi nos primeiros dias eu cheguei a falar com poucas pessoas, né? Foi até funcionários depois que saíram praticamente na mesma semana de lá do acolhimento, né? Acho que foi com a tia Odilene que eu falei e com uma outra tia lá que depois saiu na mesma semana. Que eu falei que eu escrevia e tal, mas não eu também não era uma froxicheira, né? Lá dentro. Deixa quieto. Você fica em off. Aprontava muito. Então, segredo, né? Eu me acanhei mais, né? E tudo mais. E não... Deixei guardado esse meu lado, né? Deixei guardado esse meu lado, essas coisas. Então, e tinha parado de escrever. Esse fato de você ter mostrado que tem muita gente que faz e não acredita e deixa guardado. Sim. E você acreditou. Se você não acreditasse, estava lá até hoje. Guardado. Sim. E a gerente de acolhimento lá, ela até ficou surpresa, né? Porque ela não sabia, né? Eu não tinha mostrado a ela, né? E eu mostrei a Tassiana, né? Começou a conversar lá com o pessoal do acolhimento, né? Ela escreve e tal, e eles, né? Eu não sabia que eu não tinha mostrado ainda. Escreve nada. Aí... A surpresa geral, eles ficaram né? encantados. E foi maravilhoso. A gente começou com os preparativos para poder confeccionar, para poder mandar para gráfica. Demorou muito. Eu todo mês tá pronto, né? Tá tipo pronto. Uma gravidez, né? Tá vai pronto. gerando, vai nascer, menina. Tá pronto. Eu sempre perguntava, tá pronto? E aí, quando que vai ser o lançamento? E aí, quando que vai ser? Né? Aí, não, daqui a pouquinho, mês que vem. Não, daqui a pouquinho, próximo mês. E eu ficava mais ansiosa. E eu tive meu filho, né? Eu sou mãe, né? Eu tive meu pequeno Enzo Castiel, né? E depois disso, não demorou muito, eu fui adotada, eu fui morar com a minha família no Rio, né? Mas sempre entrando em contato com o pessoal do acolhimento, com o Fabiano, né? E vira e mexe com Tassiana também, né? E a gente se mantinha esse contato, né? E eu sempre perguntando, ansiosa ainda por lançamento do livro e tal. E eles falaram que iriam lançar na Bienal. Na Bienal? Que de início eu achei que ia ser uma coisa pequena e tal. Mais discreto. Na Bienal, ela é na Bienal. E quanto mais chegava perto da Bienal, eu ficava mais nervosa, né? Eu lembro que no dia do lançamento eu tremia muito. Eu dei uma entrevista ao vivo, a minha primeira entrevista... primeira? Acho que primeira. Nem lembro, mas... foi a primeira do meu livro, né? A primeira entrevista do meu livro, ao vivo. E eu tremendo muito. Apareceu na InterTV, né? Meio-dia, se eu não me engano, 1h da tarde. E eu tava tremendo muito. A jornalista, ela segurando minha mão pra poder falar, né? Mas deu tudo certo, né? Eu tava muito nervosa. Tinha muita gente lá na Bienal. Eu achei que eu não ia dar conta de autografar todos os livros, né? Doeu a mão. Foi uma cerimônia maravilhosa. Eu recebi flores. Eu fiquei encantadíssima, eu me emocionei bastante. A minha mãe estava comigo, né? Foi naquela Bienal que foi no Shopping Guarulhos? Foi, na Bienal do ano passado. Ano passado, já tem vai fazer Alto estilo, né? Alto estilo. E eu fui a última, né?
Foi a última, se não me engano, a lançar o livro lá na Bienal, né? Eu fechei com chave de ouro. Né? E foi tudo maravilhoso, né? Eu nem acreditei, né? Quando eu cheguei lá e tinha um banner com meu livro, todos aqueles exemplares, e eu perguntando qual desses é o meu. Não, todos são seu, todos? Né? E foi justamente nesse dia que eu conheci a Ana Souza. Né? A Ana Souza. Vocês na foto, eu falei, cara, é a amizade perfeita ali. Eu fiquei muito feliz, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A Ana Souza, ela foi a minha assessora nesse dia. Aí, ela me ajudou, né, com as coisas que eu precisava, né? Que eu era novata, ela já tava lá, já há tempo, 18 né? anos, né, Ana Souza? E ela, não, você quer uma água? Você quer alguma coisa pra comer? Você quer... E eu, né? Tudo nossa, novo, né? Sim, acabando eu nem quis comer, eu fiquei mais preocupada em dar autógrafo, né? E foi professores meus lá no dia, Gente, foi professora minha da época da creche. Da época da creche. Legal isso. Não tem preço, né, cara? Você vê essas pessoas assim. Foi professor meu do ensino fundamental, foi professor meu da creche, foi professor meu do ensino médio, né? Meus professores, tinha bastante gente lá, tinha o pessoal da Secretaria de Educação, algumas pessoas também né, que pessoal que eu conheci lá atrás, né, o pessoal do acolhimento foi todo mundo, e, nossa, pessoas que estavam lá pro evento também começou a se interessar, chegou mais, deu muita gente, e eu fiquei nervosinha com isso, né. Mas foi tudo muito, muito perfeito. E foi um dos melhores dias da minha vida, né? Esse você jamais irá esquecer. Maneiro. Fica na... É o nascimento de um filho também, né? Eu sou o segundo filho. Meu segundo filho. Meu segundo filho. E, gente, muita gente não sabe, mas esse livro, né, essa blusa, né, que a personagem Luna tá usando, ela é um uniforme escolar da escola do meu bairro. Legal isso, legal. Eu fiz para homenagear. Real, né? Você fez a bonequinha? Então, as ilustrações, elas foram feitas por mim e por outra pessoa também, né? Eu fiz, na verdade, né? Eu fiz algumas, né? Foi mais as que estão aqui no final, né? Algumas que estão aqui no final. E as da frente, algumas também. Mas a maior parte foi um amigo meu, o Moisés da Fonseca. Ele é um rapaz de lá de Tocos. Ele tem um talento incrível para desenho. Inclusive, lá em Tocos tem carnaval. E não sei se vocês sabem, mas lá sai boi pintadinho, né? Legal. Eu sei que tem, assim, boi pintadinho em Campos, mas não, assim, específico de Tocos, assim. Então, não é específico de Tocos, mas lá é o que tem maior concentração. Cara, Tocos é a fonte de cultura em Campos, hein? Tocos é. Antigamente, o carnaval de lá era belíssimo, belíssimo o carnaval lá. Hoje em dia não tá tanto, mas ainda tá muito, porque muito praticamente não tem, né? Gilda de Tocos também. Gilda Henrique, nosso sócio aqui. O coleginho de lá de Tocos, né? Porque ela faz parte de Tocos, na estrada lá. Enfim. E ele fazia os desenhos pro boi, né? Pros boi pintadinho, né? E ele desenha bastante, né? E na época, como era muito desenho, porque eu queria um desenho por ilustração. Eu não ia dar conta daquilo tudo sozinha. Puxado. E eu pedi ajuda dele, né? E ele me deu essa força. Nossa, agradeço muito. A chamada parceria, né? Sempre é bom ter parcerias. A gente ficou de 6 horas da noite até 5 horas da manhã do outro dia desenhando. Nós dois. A noite toda desenhando.
Demorou mais para eu fazer os desenhos do que para eu digitalizar todas as poesias, que eu também fiquei de 6 até 2 da manhã, né? Então, haja mão, hein? Foi um trabalho muito grande, né? E eu agradeço imensamente ele. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, né? E tem bastante coisa nesse livro, né? Que muita gente não sabe, né? Algumas poesias, né? Tem 2 poesias, né, que eu fiz para meus professores, né? Eu fiz uma especificamente para uma professora minha de português, né? Homenageando ela no aniversário dela. E fiz uma outra poesia falando sobre os professores no geral, né? E tem poesias específicas que são dedicadas a pessoas. Que, inclusive, quando eu fui separar os poemas para poder ver qual que ia ser publicado e qual que não ia, eu fiquei na dúvida. Será que eu boto? Será que eu não boto? Porque as poesias não só eram dedicadas às pessoas, mas eu fazia rima com o nome da pessoa também, né? Bem peculiar. E tem umazinha que eu fiz para o aniversário de uma amiga minha. Tem o nome dela, tem uma rima com o nome dela, né, também. E então eu fiquei na dúvida, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Será que tal pessoa vai gostar de eu colocar? Será que não vai gostar? Essas pessoas ficaram muito felizes, né? Pô, o nome dela no livro, né, cara? Pra qualquer um não, hein? E eu acabei colocando mesmo. Depois eu decidi que eu não ia deixar nenhuma obra minha de fora, né? E coloquei todas as minhas poesias que eu tinha em mão, né, junto. Até escrevi algumas de última hora, né, para poder fechar completo o total de poesias no número par, né? E nossa, ficou muito perfeito, né? Ficou muito perfeito. E nossa, eu só tenho a agradecer a todo mundo que me deu a mão, a todo mundo que me incentivou. Dos meus professores, aos pessoal do acolhimento, da Fundação Infância e Juventude, da Prefeitura, né? Ao Vladimir, a Tassiana, né? A todo mundo que segurou a minha mão e me incentivou, falou, vamos tornar esse sonho realidade. Escreveram o livro junto com você. Todo mundo escreveu o livro junto comigo. E é isso, né? Infelizmente chegamos ao término do programa. Hoje a hora passou extremamente rápido. E é isso, galera. Essa é a Luna Afonso, nossa escritora. Mais uma escritora campista, né? E a mensagem que fica, né? Se você tem um projeto que está guardado, você pode achar que não é legal, mostre isso para alguém, cara. Vá à luta. Dê o primeiro passo, entendeu? E vamos ficando por aqui. Agradeço muito a Luna por aceitar o convite. Eu que agradeço. E espero que no segundo livro venha novamente aqui no Goitacast. Se tiver Goitacast, espero que tenha Goitacast. Se existir Goitacast. Tem isso também. E até quarta, se assim for possível. Valeu. Até, gente. Tchau.